Presente de trabalho discute o acolhimento de refugiados no Brasil, desafios, políticas, perspectivas e caminhos para a inclusão social. Ele foi realizado pelos alunos Felipe Vicente, Ana Luísa Caixeta e Mariana, da Escola Estadual Professor José Ignácio de Souza, orientados pelo professor de História Evandro Neves. O fenômeno dos refugiados, cada vez mais evidente no cenário global, traz desafios significativos tanto para os deslocados quanto para os países que os acolhem. No Brasil, o acolhimento de refugiados é regido por um arcabouço legal sólido, que inclui a Lei nº 9.474, de 1997, e compromissos internacionais como a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Este estudo busca abordar os principais desafios e soluções relacionados à integração dos refugiados no país, destacando a complexidade desse processo. Os temas abordados são a introdução à legislação brasileira sobre refúgio, os refugiados em definições e classificações, a educação e trabalho dos refugiados, os tipos de refúgio, origens e motivos de fuga, distribuição geográfica dos refugiados no Brasil, desafios e perspectivas futuras. O fenômeno dos refugiados tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionado por conflitos armados, perseguições políticas, crises econômicas e violações de direitos humanos. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2020 o mundo atingiu a marca de mais de 80 milhões de pessoas deslocadas forçadamente, sendo que 26,4 milhões são refugiados. Esses indivíduos enfrentam desafios como a perda de cidadania, dificuldade de integração e acesso limitado a direitos fundamentais, como saúde, educação e trabalho. No Brasil, o principal instrumento legal sobre refúgio é a Lei nº 9.474, de 1997, que define mecanismos de implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. A lei estabelece critérios para o reconhecimento da condição de refugiado, a criação do Comitê Nacional para os Refugiados, formado por representantes dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação, do Departamento da Política Federal e da sociedade civil, representada pelas instituições religiosas, todos com direito a voto. O representante do ACNUR também faz presente, com direito à voz. O conjunto institucional do CONARE consolidou a chamada estrutura tripartida, reunindo os principais atores envolvidos com os refugiados no Brasil, instituições religiosas, Caritas e MDH, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Organização Internacional, ACNUR, e Governo Brasileiro, representado por seus órgãos no colegiado, com destaque para o MJ, que o preside. As atribuições do comitê contemplam julgar em primeira instância os pedidos de refúgio, ou seja, realizar o processo de elegibilidade pelo qual se confirmará o Estatuto de Refugiado, determinar a perda e cessão da condição de refugiado, além de orientar e coordenar ações para permitir a eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. De acordo com a Convenção de 1951, refugiada é toda pessoa que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país e não pode ou não quer retornar a ele devido a esses temores. Essa definição foi ampliada pelo Protocolo de 1967 e pela Declaração de Cartagena de 1984, que incorpora violência generalizada e graves violações de direitos humanos como motivos para a concessão de refúgio. A legislação brasileira assegura o acesso à educação para todos os refugiados, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, LDB, e pela Lei de Refúgio, Lei nº 9.474, de 1997. No entanto, muitos refugiados enfrentam barreiras que dificultam sua inclusão no sistema educacional. Entre os principais desafios estão reconhecimento de diplomas. A validação de diplomas e qualificações profissionais é um processo burocrático que pode ser desafiador. Muitas vezes, os refugiados não conseguem que suas formações sejam reconhecidas, o que limita suas oportunidades de prosseguir os estudos ou buscar emprego na sua área de formação. CONARE 2020.
A inserção de refugiados no mercado de trabalho brasileiro enfrenta obstáculos consideráveis. Os principais desafios incluem validação de títulos e diplomas. A falta de reconhecimento de títulos e diplomas é um dos maiores obstáculos para refugiados que buscam emprego em suas áreas de formação. Este processo pode ser longo e complexo, o que desestimula muitos a se candidatarem a vagas que exigem qualificações específicas. Tipos de refúgio. O refúgio individual refere-se ao processo em que cada pedido de proteção é analisado de forma individualizada. Nesse modelo, cada solicitante apresenta sua história e os motivos pelos quais busca proteção, que podem incluir perseguições políticas, violência baseada em gênero, discriminação étnica ou religiosa, entre outros. O refúgio em massa ocorre em situações de crises humanitárias ou conflitos armados, onde grandes grupos de pessoas fogem simultaneamente de suas casas. Neste contexto, a proteção é concedida de forma coletiva, sem análise individualizada de cada caso. O Brasil tem se tornado um importante destino para refugiados de diferentes partes do mundo, principalmente de países da África, América Latina e Oriente Médio. Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, a maior parte dos refugiados reconhecidos no Brasil vem de países como Venezuela, Síria, República Democrática do Congo, Haiti, Angola e Colômbia. Cada uma dessas nacionalidades traz consigo uma complexa rede de motivos que levam à fuga forçada de seus países de origem. Os principais motivos que levam essas populações a buscarem refúgio no Brasil são conflitos armados, perseguições políticas, crises econômicas e catástrofes naturais. No caso dos refugiados da Venezuela e haitianos, crises econômicas severas e a falta de infraestrutura básica são as principais causas de deslocamento, enquanto os sírios, congoleses e colombianos fogem principalmente de violência política e conflitos armados. A distribuição geográfica dos refugiados no Brasil reflete as características do país como destino de imigração e as políticas de interiorização adotadas nos últimos anos. Embora a maioria dos refugiados inicialmente chegue às regiões de fronteira, especialmente no norte, o processo de acolhimento busca redistribuí-los para outros estados, a fim de proporcionar melhores condições de integração e aliviar a pressão sobre as áreas fronteiriças. Um dos principais programas que impactam a distribuição geográfica dos refugiados é o Programa de Interiorização, que faz parte da Operação Acolhida. Esse programa redistribui refugiados e imigrantes de áreas fronteiriças, como Roraima e Amazonas, para os estados em outras regiões, oferecendo melhores condições de trabalho, moradia e integração. Desde o início do programa, milhares de refugiados foram relocados para diferentes estados, o que permitiu uma descentralização da recepção e alívio para as regiões de fronteira, especialmente no norte do Brasil. A distribuição dos refugiados no Brasil demonstra uma política de acolhimento que busca equilibrar as necessidades das regiões receptoras com a busca de oportunidades para os refugiados. No entanto, ainda há desafios como a necessidade de melhorar a integração socioeconômica e o acesso a serviços públicos em algumas áreas menos desenvolvidas. Os desafios e perspectivas futuras incluem acesso a serviços públicos, a regularização da documentação e a inserção no mercado de trabalho. Também abordamos o fortalecimento de políticas públicas de integração, campanhas de conscientização e apoio psicológico e social. Dessa forma, encerramos a breve apresentação sobre a nossa pesquisa.